Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Nesse programa que a gente traz pessoas incríveis para mostrar como a vida é muito mais do que a matéria. A gente tem o mundo físico, extrafísico, a gente junta tudo e deixa a saúde, maravilhosa. Seja saúde física, mental, espiritual, energética, emocional. Hoje eu tô com uma pessoa, o guru do Himalaia. Daqui a pouco eu vou chamar ele. Maravilhoso, queridíssimo. Tem muita coisa para falar aqui, segredos, muitas novidades. Mas antes eu vou falar de Toshi Ohama, com as frequências do bem. Toshi faz um trabalho incrível com frequência energética. Ele consegue pegar a frequência vibracional e fazer músicas. Também tem partes inaudíveis. Ele consegue pegar uma música, uma melodia legal, tal, e conseguir botar uma frequência inaudível que vai ajudar na sua questão física, emocional, energética. Às vezes tem um cachorro que late muito ansioso, um gato também consegue botar uma vibração na casa, um som que o animal vai ficar mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, vai ajudar com essa ansiedade também de todo mundo da família. Muitas vezes tem alguma doença, alguma coisa que você consegue pegar a frequência vibracional daquela doença e fazer uma contrafrequência energética que ele consegue botar para você ouvir e aquilo ali vai melhorar e quebrar aquelas célulazinhas que estão impróprias naquele corpo. Como também consegue fazer música para filmes, trabalhos, você botar uma musiquinha ambiente no seu trabalho, ele consegue fazer uma melodia que vai, de repente, trazer uma calma, ou vai trazer uma compreensão melhor. Aí ele vai lhe ajudar usando as frequências corretas para o que você deseja passar para os seus clientes, seus pacientes. Vão lá na Frequências do Bem, com Toshi Ohama, e você vai aprender muito, evoluir muito com frequência, né, gente? É a coisa mais tranquila do planeta. E agora eu vou chamar meu queridíssimo guru do Himalaia, que ele não é do Himalaia, ele é do Brasil! Ele é do Brasil! Do mundo! É do mundo! Tudo bom, guru? Tudo bem, que legal, muito prazer estar aqui no seu podcast incrível aqui, né? Então, vamos lá, vamos começar. Gostei já das frequências do bem, vou querer conhecer esse trabalho aí, muito Muito legal. legal o trabalho do Tocha, já entrevistei o Tocha aqui, ele fez as frequências com planta também, um negócio muito legal. A prova que tudo tem energia, está tudo conectado, a vida é muito linda. Teve uma vez que uma pessoa estava vendo minha aura, ela disse, nossa, Guta, eu estou vendo sua aura, está conectada com a planta. Eu digo, ai, que delícia, eu estou conectada com a planta, com o matinho que está atrás de mim, está tudo conectado, ela está conectada, a sua aura com a planta. Eu digo, ai, que bom, vou dar bem muito beijo nela quando terminar aqui, porque a gente está conectada. Legal, isso é A bacana. vida é assim, né? Mas, minha gente, vocês, acho que não precisa nem introduzir, né? Porque o Guru do Himalaia é apresentador do Paranormal Experience, todo mundo conhece. Quem não conheceu, pelo amor de Deus, corra e vá conhecer, que é o melhor e maior podcast do mundo sobre assuntos paranormais, espirituais, energéticos. É minha inspiração. Eu devo muito a vocês, porque no começo de alguma angústia da minha vida, eu comecei a ouvir o podcast e começou a me esclarecer muita coisa. Foi assim uma abertura de portas na minha vida, e eu tenho certeza que na vida de muitas pessoas, e cada vez mais. Então, eu sou muito grata a você por isso, você e o Alê, e o Edu, e todo mundo envolvido, as meninas, todo mundo. E é um programa maravilhoso que você aprende muito. É um conteúdo fantástico que você tem. E também tem uma alegria, né? Uma alegria de viver, que é maravilhoso. O cafezinho com guru, que é muito bom também. É um tempo menor e você consegue ver mais rapidamente. Maravilhoso. Eu adoro também assistir sempre. Convidados incríveis. E vamos falar um pouquinho, guru, algumas coisas que o povo não sabe. As coisas misteriosas. Me conta para o pessoal, como é que foi esse seu início do despertar? Se você sempre foi assim da espiritualidade, se você não era, como é que foi esse seu processo para você estar nesse mundo holístico, vamos dizer assim, mais espiritualizado, desperto? Legal. Começou mais ou menos quando a data, eu acredito que seja 93 ou 1994, ali nessa época. A minha mãe, ela tinha muito problema. Ela era frequentemente assaltada em São Paulo e ela tinha uma depressão muito forte, uma depressão terrível, né? E ela foi no médico, claro. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é ir no médico. E eu lembro que o médico receitou para ela
para ela escutar uma rádio que tocasse músicas felizes, assim, né? Então ela foi atrás disso, só que foi um conselho horrível, na verdade, porque ela não estava feliz de qualquer jeito, e quando você está triste, tanto faz a música que você vai escutar, você está triste, e a depressão é uma coisa muito mais profunda do que apenas você escutar uma música alegre e se curar. E lá, nessa época, eu acredito que seja em 94, eu estava indo para o colégio, eu estudava num colégio jesuíta que chamava Colégio São Luís, que era um colégio bem católico, assim, bem só aquilo e mais nada. E ela sintonizou na rádio, aqui em São Paulo, né? E eu escutei pela primeira vez o Luiz Gasparetto, que é um ícone da espiritualidade livre, moderna. Ele faz pictografias, esse nome é até difícil, ele pintava quadros do Monet e tal, fazia umas coisas bem legais, incorporando isso. E quando eu ouvi esse cara na rádio, eu tinha 12 para 13 anos, mais ou menos, eu falei assim, olha que legal, é isso que eu quero fazer. Sabe quando você pensa assim, o que você quer fazer quando crescer? Quer ser astronauta, jogador de futebol? Eu falei, eu queria ser isso, queria ser igual o Gasparetto. Foi a minha inspiração. Então, dali foi que começou a minha vontade de falar desse tipo de coisa, porque quando ele continuava falando, na época o programa dele era de quartas-feiras de manhã, e eu estava indo para a escola, minha mãe que me levava de carro, né? Era um colégio na Avenida Paulista, era um colégio bem legal, um colégio chique, bom, tal. Não tinha nada de errado com o colégio, a não ser o dogma, os paradigmas que eles colocavam nisso. Para mim era errado, mas para alguém funciona, mas para mim não funciona. E nisso tudo, o que foi muito, muito legal é que eu já descobri o propósito da minha vida ali. Só que, óbvio, né? Eu fui passando por vários problemas. Aí, quando eu fiz 18 anos, uma coisa que eu acho que eu nunca falei, ou falei muito pouco, é que eu fui fazer uma faculdade de engenharia, por exemplo. Não tem nada a ver comigo, porque eu queria agradar o meu pai, agradar minha mãe, agradar meu primo, que era engenheiro, e eu fugi totalmente do meu propósito, né? E meu propósito eu já tinha descoberto quando eu era criança. Então, quando a maioria das pessoas me pergunta, Guru, qual é o meu propósito de vida? Que ninguém sabe. Todo mundo me pergunta, né? As pessoas deveriam saber. O seu propósito de vida é provavelmente o que você faz quando você é criança e você é muito feliz. É aquela coisa que você faz com a sua vontade espontânea, não com a vontade de um papai, ou de uma mamãe, ou de um titio, ou de um primo, ou de um coleguinha de escola que vai te encher o saco. Então, o meu despertar espiritual, resumindo a tua pergunta, começou ali, quando eu ouvi uma pessoa falando sobre espiritualidade livre pela primeira vez na vida. Eu falei, nossa, pode isso? Pode gostar de Deus sem ter uma igreja? Pode ter a fé do evangélico sem falar com o pastor? Falei, gostei desse cara aí. Aí foi assim que começou. Nossa, maravilha, porque as pessoas têm a tendência a seguir os dogmas e as crenças limitantes e familiares e culturais, e tem que ser aquilo. Não tem que nada, tem que nada. Né? Dentro do bem, pode ser tudo. Se está sendo bem para você, bem para o próximo, pode ser tudo. Se está né, na bondade, vamos dizer assim. Sim. Então, o espírito livre, a espiritualidade livre, é algo que eu também estou muito nessa. As pessoas às vezes falam, qual é a tua religião? Aí eu fico, cara, eu tenho que dizer alguma. Eu sou obrigada a dizer uma, porque teoricamente eu não tenho nenhuma hoje. Né? Admiro todas, mas também não concordo com muita coisa de cada uma. Por isso eu prefiro não optar. Mas se me chamarem para conhecer, eu vou, conheço, é uma experiência, né? Um aprendizado. Mas, então, depois daí, você chegou a fazer alguma experiência, a vivenciar alguma coisa, ou realmente foi da Matrix um pouquinho até chegar no paranormal? É difícil, mesmo eu tendo essa certeza, é difícil. O que eu falo que agora eu consegui, com 40 e quase 3 que eu estou fazendo já, é você bancar o que você é. Essa é uma tarefa muito difícil, tem muitas pessoas que vão morrer sem fazer esse pulo, né? Porque é aquela velha história, a gente vê muitas pessoas falando assim, eu sou isso, mas eu vou fazer isso assim que a minha avó morrer, ou assim que meu pai não perceber. As pessoas têm medo, então eu coloco a família não como sagrada, como a igreja coloca, ela é importante, mas sagrada é você entrar dentro de você e entender
o que é sagrado para você, não para o outro, né? Como a gente falou no começo, ninguém tem que nada. Eu tenho que agradar o meu pai, eu tenho que agradar minha mãe, eu tenho que agradar meu irmão, minhas coleguinhas, não sei da onde, do curso, da yoga. Ninguém tem que agradar ninguém, né? O mundo seria muito mais feliz se a gente entrasse dentro da gente e percebesse, porque só você sente o que você sente, os outros não sentem, né? Então, aí eu passei por um bom tempo na Matrix ainda, porque era difícil eu bancar. Eu queria, mas eu não tinha coragem. Então, um exemplo clássico é que eu fui fazer faculdade de engenharia, pelo fato de que eu vi que todos os meus primos são engenheiros, todos, com exceção de um ou outro, eu tenho bastante primo. Aí eu falei, sei lá, minha família faz isso, eu acho que vai ser legal para mim, né? Porque aí todo mundo, eu vi que de fato todo mundo era bem sucedido, não tinha ninguém mal sucedido, as pessoas ganhavam bem, tinham boas famílias e etc. Só que não tinha aquilo que a gente chama de preenchimento da alma, né? Que é aquela coisa de você estar feliz, né? Hoje no Paranormal eu me encontro 1000% feliz, não é nem 100%, porque eu falo do que eu gosto, eu acordo falando de espiritualidade, eu durmo falando de espiritualidade, eu trabalho com espiritualidade, e tem gente chata que vem falar comigo, mas você só fala disso? Eu falo, só falo disso, se você não gosta, pode se afastar de mim, porque você não é uma boa pessoa para estar comigo. Sem problemas, assim, tranquilamente. Tá tudo Vá certo. procurar quem gosta de falar de futebol, churrasco, cerveja, tá bom. Eu não sou essa pessoa. Né, você fala agora, eu lembrei que eu tinha marcado de sair com uma amiga, aí eu só fiquei falando de física quântica, neurociência, espiritualidade e tal. Aí outro dia ela disse, vamos sair de novo para tu falar de novo de física quântica, neurociência, porque tu não fala outra coisa, né? Eu digo, é o assunto do momento que eu tô radiante em falar, me faz bem, Sim. Né? Então tá tudo certo. Se ela topa ouvir, massa. Nunca você também é uma chata, mas também a gente se forçar a fazer o que a gente não reconhece mais como confortável, não tem para quê, né? Não tem para É quê. horrível. E isso, a vida, eu vejo, eu convivo, a minha mãe, por exemplo, ela tem muita depressão, e eu convivo com pessoas deprimidas. E o que é a depressão, no meu olhar? É a pessoa que vai acumulando uma raiva interna muito grande durante anos. Então, eu estou dando exemplo da minha mãe aqui, porque é uma pessoa muito próxima, que eu convivo muito. Talvez ela quisesse dançar, talvez ela quisesse ser mais extrovertida, mais rebelde, mas não pôde por causa da época. Então, ela nasceu nos anos 50, então a mulher tinha que ser boa no lar, e tinha que ser. Então, aquilo foi acumulando, 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 acumulando. Chega uma hora que explode uma tristeza imensa que você não tem mais o que fazer. Como eu uso exemplos clássicos, assim, as pessoas falam, qual é o time que você torce? Eu não assisto futebol, as pessoas não gostam e nem entendem disso. Isso é uma matrix. Para que eu preciso gostar de futebol? Eu moro no país que o futebol tem uma expressividade, já assisti jogos de futebol se eu quiser, não porque eu sou obrigado a assistir. Então, ali que anda a matrix. E nessa minha última excursão que a gente foi fazer a imersão em Portugal, eu falei muito sobre isso na minha palestra. Eu falo, vocês na Europa têm o mesmo problema que no Brasil. Lá, quando eu estava lá, estava passando a Eurocopa. A Eurocopa é um jogo de futebol que a Europa para assistir. Então, você tem que parar para assistir o futebol, aí quando termina o jogo, eles já te dão um indicativo de como você vai comemorar. Eles põem uma cerveja de uma tal marca lá, que você. Então, eles te dão o que é diversão, o que é a comemoração da diversão, ou seja, você perde o completo e o absoluto sentir da vida, porque eles já te dão todas as receitas do que você tem que fazer. E você não quer fazer nada daquilo na maioria das vezes. E os brasileiros estão começando a conquistar essa rebeldia agora, que é legal, é maravilhoso, né? Essa rebeldia eu colocaria como uma rebeldia crística, não é? Uma coisa que você está conectado com Cristo, mas você é rebelde. E a igreja ela pune esse tipo de coisa. Eu sou ligado com Deus, eu amo, adoro o Senhor, Deus, rezar, mas não do jeito que passaram para mim, do jeito que eu quero, do jeito que eu me sinto bem, né? E as pessoas entendem isso como sendo um revoltado, mas não é. Não é uma revolta. Pelo contrário, né? Eu falo, hoje em dia, eu estou muito mais conectada à natureza, ao universo, a Deus, à bondade, à prosperidade, à conexão com outro ser humano, do que eu fui a vida toda. Sim. Agora eu estou muito mais. E isso é a natureza do ser humano, é essa, na verdade, né?
Bom, você falou de suas palestras, então fala para a gente que você faz uma meditação guiada muito Sim. incrível, que o pessoal fala, se emociona, é uma coisa linda. Fala um pouquinho sobre esse seu dom, sua habilidade, que as pessoas, às vezes, que só assistem o programa não sabem e que você tem isso aí incrível em você. Eu deixo isso sempre para os teatros, porque eu gosto de fazer de forma pessoal, fisicamente falando, né, para as pessoas sentirem mesmo. Porque, como eu falei que as coisas foram esquecidas, a meditação guiada nada mais, nada menos é do que você prestar atenção no que você está fazendo, é uma concentração, é uma meditação. Então, por exemplo, eu estou dando essa entrevista aqui agora, eu estou aqui, eu não estou pensando, onde será que está o meu filho? Será que o Paranormal hoje é um bom convidado? Hoje à noite eu vou gravar o Paranormal ainda. É uma presença, e as pessoas se esqueceram tanto da presença que a meditação guiada, as pessoas se emocionam porque elas nunca encostaram nelas mesmas. Então, eu literalmente faço elas encostar nelas fisicamente e mentalmente também, porque a vida, né, a gente convive muito com mulheres, as mulheres têm essa capacidade de pensar em muitas coisas e esquecerem delas. Elas estão pensando, pô, será que o meu filho está com o lanchinho legal agora? Será que ele está agasalhado? Ih, minha mãe está ficando mais velhinha, será que ela vai morrer? Não sei o quê. E a pessoa esquece dela não esquecer fisicamente falando, passar um batom, uma maquiagem, esquece de falar, e eu? O que eu sou desse mundo? Ninguém se pergunta nisso. Então, as meditações guiadas, elas vêm trazer esse sentimento. Aí eu vou puxando sentimentos da infância, coisas que ela nunca chegou a pensar. Eu começo a meditação levando você à sua primeira morada, que é o útero da sua mãe. E as pessoas entendem que o nascimento é da barriga para fora ou qualquer coisa assim. E você já tem todo um sentimento do teu pai. O teu pai pode ter pensado, eu vou ter que melhorar o meu salário, vai vir um neném aí. E você sente isso. E você é triste por isso até hoje. Só que ninguém te contou. Então, eu vou pegando pontinhos meio que escondidos. O conceito da minha meditação de um psicólogo americano que eu estudei bastante, que agora nem lembro o nome dele, mas ele era muito inteligente, que ele falava que a nossa mente é que nem uma caixa d'água. A sujeira ela vai sendo depositada no fundo. E se você remexer essa água, a sujeira vai subir. Para você conhecer os podres que ficaram sedimentados lá, né? Então, existem coisas. Ninguém fala para você assim, sua mãe teve uma boa gravidez, ela ficou nervosa. Geralmente as mães mentem e falam assim, você foi muito querida, mas na verdade ela fala assim, pô, outro filho agora? Será que eu vou dar conta? É assim, né? Será que meu marido vai aceitar bem? Será que minha mãe vai gostar do meu outro filho ou do meu primeiro filho? Então, são coisas que estão lá presas na nossa alma, no nosso DNA, e que a gente não se perguntou. Então, a meditação do guru nas imersões é isso. Vamos entender quem eu sou, o que eu já sofri, né? E eu percebo, e é impressionante, porque dá muito certo, porque acontece que as pessoas se emocionam, porque são feridas que não foram cuidadas, elas ficaram lá. E elas atrapalham você até hoje. Não é uma coisa assim, ficou quando. As pessoas têm essa mania de achar que. Aconteceu quando eu tinha 4 anos, 10 anos. Não, aquilo te machuca até hoje. Mas eu tenho 60, 50. Não, aquilo te machuca, te perturba, porque foi feito na sua primeira infância, e na sua primeira infância ficou cravado ali. Se você foi abusado por alguém da sua família, aquilo vai refletir num relacionamento com o teu marido, com teus filhos, com tudo. Só que as pessoas acham que, não, foi uma coisa de infância, eu esqueci, eu superei. Ninguém supera essas coisas. Você pode reescrever uma dor, uma coisa. Aí pode, mas superar, assim, não. Eu fui abusada faz 40 anos. Nem lembro. Não lembra, claro que lembra, né? Não é? É incrível você falar isso da parte da gestação, né? Que engraçado que semana passada eu conversei com 2 pacientes sobre isso. Eu estava justamente conversando com elas sobre a identificação de algo na gravidez para justificar uma coisa de tudo das filhas. E elas disseram, nossa, Guta, foi na gravidez então, porque eu não entendi porque ela tinha essa atitude, foi porque na gravidez foi assim, assim, nossa, foi certeiro. E
também essa questão da pessoa entender, né, o processo. A primeira coisa é entender que existe um problema, ponto. Entender que você pode curar esse problema. Né? Você ressignifica, você faz uma terapia, você vai fazendo essas coisas. Inclusive, por falar em terapia, me conta. Quais terapias você já fez na vida? Alguma coisa assim muito louca? Muitas. Normais, das que todo mundo faz, eu fiz um monte, tipo terapeuta mesmo, de contar, ó, meu nome é Guilherme, eu sofro por isso, aquilo, eu fiz anos a fio, fiz acho que uns 6 anos com terapia tradicional, aí depois eu parei um tempo e voltei de novo com um cara muito maravilhoso. Façam terapias normais, também é ótimo, normais, vai no seu terapeuta, no seu convênio, é maravilhoso, funciona demais, demais, é incrível. Agora, é lógico que as pessoas ficam afim das mais muito loucas, né? Que é o que a gente experimenta lá no Paranormal, tal. Uma das terapias que eu mais gosto de fazer que eu faço com o meu primo, que é o Ronaldo Ramalho, que é lá do Imariá. É legal, isso eu faço desde... Já quero o contato dele, que Cunha me falou sobre ele. Bom demais. Eu acho que eu consegui, depois de 2 anos e meio do programa, ele vai lá, finalmente, que ele não queria Ai, que aparecer. maravilha, quero ele também. Já fiquei Vai ser sabendo dele. legal demais. Esse dia vai ser um dia muito emocionante, porque quando eu tinha 18 anos, nessa época de escolher faculdade, eu acho que essa época é uma época muito perigosa. Os meus ascendentes são portugueses e da Itália, e meu primo morou um tempo na Itália, esse meu primo, e ele falou que na Itália as pessoas fazem 1 ano de faculdade geral. Aí você depois escolhe a sua profissão. Você entra na faculdade, pum. Aqui não, ou você faz odonto, que nem você, ou que nem eu que fiz marketing, propaganda em marketing, e você tem que escolher uma carreira. E nessa época eu estava muito perdido, porque eu falei assim, meu Deus, eu fiz o teste vocacional e deu cinema para mim. Eu falei, meu Deus, se eu for cinema no Brasil, eu vou morrer de fome, porque quem que é cineasta no Brasil? Não tem ninguém. Eu falei, tem o Spielberg lá nos Estados Unidos, eu vou ser o cineasta. Eu falei, não, essa profissão não vai vingar, né? Então, eu fui atrás de uma terapia silenciosa, são duas, né? Uma bem escondida que ele faz, chama Vega Test, que é do Vega, que é VEGA, Vega, que é uma terapia de sonar alemã, que essa é demais, demais. Depois você procura lá, faz uma sessão de Vega Test, você vai ficar louca, você vai falar, não é possível que isso exista, é maluco. E tem o Quantec, que é mais maluco ainda, né? Então eu posso explicar essas duas do que eu entendo. Ele sabe que ele é um especialista, mas eu fui tratado por essas duas terapias muito interessantes. O Vega Test é um sonar alemão que você coloca no seu dedo, e lá na Alemanha eles pegaram a frequência de todas as doenças, frequências mesmo. Então, por exemplo, se você tem sei lá, qualquer doença aí, alguma coisa na boca, uma ferida, vai ter uma frequência. Se você tem um câncer de algum tipo, tem uma frequência. Se você tem uma micose no pé, uma coisa simples, tem uma frequência. Então, ele manda o sonar para você e a máquina responde, ele faz um checklist assim, das frequências. Então, é um diagnóstico muito louco, muito complexo. Eu não saberia explicar perfeitamente, mas bem legal. É uma coisa assim, só acrescentando, Guru, é de física quântica, né? Se a gente parar para pensar na biologia e na física, é muito simples. O que é que a gente tem de menor no organismo? A célula. O que é menor que a célula? O átomo. O que é composto átomo? Elétrons, nêutrons e prótons. O que é que faz isso? Os quarks. O que é menor que os quarks? A teoria das cordas, que nada mais é que frequência. Então, antes de tudo, é frequência. Então, aquela frequência X, né, específica, que vai produzir um átomo X, que aquele átomo vai produzir uma célula X, e que aquilo ali vai produzir uma doença X, ele tem uma frequência programada dele. E é essa frequência que eles conseguem mapear, identificar, fazer uma frequência contrária, uma coisa dessa, né? É uma frequência contra, para conseguir emanar e destruir aquelas células, porque é frequência contra a frequência que existe lá para dentro do começo da formação daquela coisa, né? É física quântica, I love física quântica, né? Não, é maravilhoso. O exemplo prático que foi assim, eu tinha 18 anos, eu estava muito perdido na vida, eu fui procurar ele,
E eu passava muito mal, eu era aquele adolescente doente pra caramba, assim, né? E eu vomitava, tudo era ruim para mim, eu tinha alergia de tudo. Aí ele Esse é muito passou por esse alérgico. alérgico, muito, mas mais do que eu, muito mais. E eu fiz esse exame e ele falou assim para mim, ó, isso eu acho que foi em 2000, eu acho, eu tinha 18 anos, acho, alguma coisa por aí. Ele falou assim, ó, para de beber leite. Não precisa beber leite. Leite é só para vaca mesmo. Aqui no negócio está dando que está descendo igual plástico para você, como você começa uma sacola de plástico. Eu parei, nunca mais tomei leite na minha vida. Eu uso alguns derivados, às vezes queijo, essas coisas eu como. Mas aí, nossa, minha saúde melhorou muito, muito. Eu parei de ter outros problemas assim. E é engraçado que esse exame ele dá algumas coisas e depois passa. Teve uma época que ele falou: oh, você está com alergia de farinha. Aí eu parei de usar, parei geral, não comia pão, não comia pizza, não comia nada. A minha qualidade de vida melhorou. Eu gosto de pizza, né? Descendente de italiano, é impossível não comer pizza, essas coisas. Tanto que quando a gente saiu lá no restaurante, a gente comeu pizza. Tem aquela E pizzaria pertinho ali do estúdio, nossa. boa demais, né? Eu não ia ficar sem a pizza, né? Mas aí ele falou: não, dá um tempo, fica uns 2 meses aí sem comer e volta. Aí, então eu vou fazendo esse exame, que é muito interessante, e eu vou vivendo uma vida muito melhor. Agora, polêmica. Esse exame é aceito em alguns países que eu sei. Na Alemanha ele é muito aceito, na Inglaterra para algumas coisas, na Austrália, nos Estados Unidos ele não é aceito, ele é proibido, inclusive, não sei por quê. Sério? É, Então, né? Eles querem tirar para poder. não, aí não sei, Aí né? não pode falar. Eu adoro Estados Unidos, mas tem algumas coisas lá, né? Não Né? sei. Não sei, ficou interrogação aí. Então, tem alguns países que aceitam. Na Alemanha, principalmente no sul da Alemanha, eles fazem muita triagem com esse aparelho para ver. Ele é uma terapia alternativa, tá? Para deixar bem claro aqui. Não é uma coisa que você vai chegar lá no HC, no hospital, vai ter isso, não. É uma Ainda. máquina louca, quântica. E tudo que é quântico, um dia daqui a uns anos vai virar assim, que nem a acupuntura, que eu sempre dou esse exemplo. Há 20 anos atrás, as pessoas, ai, que loucura, você vai espetar o dedo aqui e vai no fígado, isso não existe. Hoje, as cadeiras de medicina usam normalmente a E acupuntura. reiki que você nem enxerga, já está também, né? Então, não Aceitando dá para duvidar de nada, eu estou aberto. Estou aberto também. aí às novidades. E lá você falou que também fazem, né, na Europa, tudo. E Deus quiser, aqui, quem sabe, né? Vai ter uma Esse coisa. é mais polêmico e tem o Quantec. Esse eu uso direto nas imersões, para mim, para viajar para Portugal. O que é o Quantec de forma. Eu não sou um especialista, mas eu uso, então eu vou passar a minha. É um triângulo, é um aparelho, assim, mais ou menos desse tamanho, um pouco maior que uma caixa de sapato, para as pessoas entenderem, um pouco maior, que ela tem 3 esferas de quartzo rosa em formato de triângulo e no meio tem uma pedra de diodo branco. Se vocês jogarem aí no Google, vocês que estão vendo o podcast aqui, né, da doutora Guta, o diodo branco teve um estudo em Princeton, numa universidade muito famosa lá dos Estados Unidos, que o diodo branco seria capaz de ler a inconsciência dos humanos. Seria a única pedra mística mais absoluta. E essa máquina, ela é ligada num laptop. Então, o que acontece? É como se fosse uma varredura do seu inconsciente. Você coloca uma foto sua num fundo branco nesta máquina alemã. E ela faz uma varredura do seu inconsciente e mostra no computador o que você está pensando no seu inconsciente. Não o que você está pensando mentalmente, assim. É o Realmente. que você não alcança. Isso é Uau. uma arma absoluta para você curar traumas. E eu uso muito assim, eu coloco no Quantic assim, eu quero que a minha imersão seja um sucesso, que as pessoas gostem, porque você trabalha em nível inconsciente. Isso, se você falar com um cientista, ele vai falar, impossível, não existe essa máquina. Mas tudo é possível, né? A gente está tentando. E começa de uma loucura. Todas as grandes ideias saíram de uma loucura, né? Não tem jeito. Nossa, e essa máquina você consegue meio que co-criar alguma coisa assim? Tudo. Ou
Essa máquina ela é usada para tudo, né? A gente teve um capítulo dela, agora eu vou levar meu primo, que ele vai explicar melhor, né? Tá marcado para o Paranormal, não sei se para novembro, lá, não sei, o Edu que vai saber isso aí. A ideia da máquina é a seguinte: começar a testar em plantações na Alemanha. Então, era uma plantação de batata, bem simples assim. E aí, a máquina ela fica emitindo ondas, rezas, pensamentos positivos, e você pode colocar alguma intenção lá na máquina. Então, você tira foto da plantação ou uma foto sua, pode ser uma planta, um objeto, e aí o Quantec fica 24 horas enviando para essa plantação boas energias, rezas, o Pai Nosso em aramaico, sei lá, qualquer coisa que seja positivo. E eles perceberam que a plantação começou a ficar super incrível, começou a dar muitas batatas, até o ponto das batatas começarem a nascer em forma de coração, por incrível que pareça. Elas começaram a ficar assim, ó, de tanto amor que tinha, né? As pragas iam embora devido a essa máquina vibracionando boas intenções. Se eu fosse resumir, essa máquina ela é uma espécie de benzedeira, um robô que benze as coisas, benze as pessoas, benze as plantações, e os resultados são absolutamente incríveis. Assim, eu sempre tive bons resultados com essa máquina, sempre. Frequência, até o Tocho que eu falei mais cedo, ele também tem uma coisa de frequência de colocar em plantação para tirar pragas, em vez de colocar químico, ele bota frequência. Sim. Eu soube essa semana que tem uma fábrica de kombucha, aquela kombucha, que eles botam durante acho que a parte de engarrafar, eles colocam mantras audíveis durante o processo dentro da fábrica. Uhum. Tem a de Capri, né, que você conhece, que legal. Bota... Então, gente, é o futuro. Esse conhecimento ancestral, na verdade, a gente está tendo conhecimento agora. Opa, isso existe, isso funciona, não é doideira. A gente não enxerga, mas existe. Então, a gente tem que aproveitar e utilizar, seja na agricultura, seja nos alimentos, nos seres humanos. Uhum. E vou contar a historinha aqui, da cocriação. Estava eu, um serzinho, ouvindo o podcast dos meninos, e teve uma vez que o guru falou, nossa, queria até fazer alguém falou clareamento, aí ele fez, eu até queria fazer um clareamento de dente, não tinha nada a ver com o contexto, mas ele soltou essa. Aí eu disse, eu pensei, né, eu faço, mas aí na hora eu não estava assistindo ao vivo, eu estava assistindo gravado. Eu digo, vou mandar mensagem, eu faço. Até mandei, mas ninguém respondeu. Eu digo, eu faço o clareamento dele, com o maior prazer. Aí as coisas, a vida foi acontecendo, eu trabalho em Recife, em São Paulo. Eu marquei de jantar com uma amiga minha, que é de Porto Alegre, estava em São Paulo. Aí ela disse, Guta, vamos jantar, tal, vamos. Aí no dia, ela disse, Guta, olha, eu marquei com outro amigo também. Então vamos jantar todo mundo junto. Aí eu, tá bom, vamos, é bom que eu conheço mais gente, ótimo. Quem é esse? Alguém? O Edu, que é o produtor do Paranormal. Eu conheci o Edu, fiquei amiga do Edu. O Edu disse, nossa, por que você não faz tratamento dos meninos? Eu digo, não, agora, só se for agora. Aí já passou o contato, então eles são, assim, os pacientes super queridos. E o engraçado do guru, que a gente não tem nada a ver fisicamente, né? Teoricamente. Aí uma vez, a gente ficou amigo, tudo. É meu paciente, que todo mês a gente está, né, se encontrando aí em São Paulo, no consultório. Uhum. Eu vou muito metida, às vezes, para o programa, né, para assistir. Eu digo, deixa eu ir, vai. Aí eu vou ficar lá quieta, no sofazinho, assistindo. Amo ir pessoalmente assistir ao vivo lá dentro do estúdio, adoro. E uma vez eu postei uma foto com o guru e umas 2 pessoas comentaram, nossa, vocês são muito parecidos. Aí eu disse, usava o buraco do nariz, o rosto fino. O que a gente é parecido? Não é tem nada a ver. Não, mas parece seu irmão. Eu digo, pronto, só que faltava. Agora eu sou irmã do guru, porque eu sou igual, gêmea. E a gente tem a mesma idade, né? Aí terminou que a esposa dele, que eu falo sempre, virou cunhada. Eu digo, cunha, não sei o que. Então eu falo com ela quase todo dia, que é uma grande, grande amiga que o universo me deu. E a gente se fala todo dia e a gente se chama de cunha. Porque eu virei irmã do guru, né? Tem todo esse negócio. Então, o universo criou para mim algo que eu falei meio que brincando com desejo e a vida... eu tinha que chegar nesse caminho, eu tinha que chegar nessa espiritualidade. Inclusive, o Edu foi um grande incentivador, e vocês também,
ai, Guta, faz um podcast, você é bem comunicativa, fala bastante, faz alguma coisa. E eu fiquei pensando, até falei com você hoje, né? Digo, a Cunha é minha consultora, que ela fica me dando dicas e orientações e dando uns conselhos super legais, e eu vou seguindo a orientação dela, do Edu, de vocês, e agradeço imensamente o que esse universo jogou para mim, e eu recebi a maior felicidade do planeta. Ainda tem um filhote, que você sabe, e quando eu beijo e aperto, que ele é a coisa mais gostosa do planeta, adoro, amo aquela criança, ele é muito iluminado, e a família toda vive assim no meu coração, e são irmãos que o universo jogou para mim, e eu recebi muito feliz. E é uma prova de cocriação, né? Total, agora, uma prova, você jogou para o universo, você estava bem engajada, né, no assunto, e as pessoas vão se conectando por afinidade, que é o que a gente fala, você co-criou. E eu sou muito feliz de estar tratando com você não só a parte de estética facial, como uma parte odontológica. A gente sempre conversa e troca ideia, e eu acho tão legal você poder, todo mundo pode fazer um podcast, não é porque o nosso é o maior sucesso e todo mundo, você que está assistindo esse programa agora pode ter todo mundo pode, hoje com a tecnologia, porque o céu é infinito, cabem todas as estrelas lá, e sempre vai ter alguém que vai se inspirar na doutora Guta, ou alguém que vai ver o Guru do Himalaia, ou alguém que vai ver o Wagner Borges, o Júnior Legraz, a Suzy Maria, e etc, e vai, todo mundo pode ter. Tanto que depois do Paranormal, agora você vê esse número infinito de podcasts, né? O que eu sempre aconselho, eu dei entrevista para um jornal, acho que de Cuiabá, lá, que vai sair uma matéria, ele falou assim, vocês ficam preocupados, porque tem muitos podcasts de uma das perguntas da jornalista. Eu falei, não, a gente fica feliz, porque são mais pessoas falando do assunto. E quanto mais pessoas que anteriormente eram bicho-grilos, malucas, começarem a normalizar esses assuntos espirituais, quânticos ou ufológicos, é melhor para a Terra, que aí a vibração vai subindo, vai melhorando. É muito bom, eu não acho nada mal, não. Façam, sejam felizes. E ter a coragem, né, de falar as coisas. Eu sou uma pessoa que, você me conhece pessoalmente, eu sou super tradicional, né? Eu me visto toda tradicional, tal, tenho um comportamento, assim, bem padrão, bem não vou dizer normal, porque hoje em dia tudo é normal, né? Mas, assim, bem padrão, né? Tudo é normal. Mas, aí, quando a pessoa... Eu vou um pouco além e digo, eu sou contactada desde criança, já fui abduzida. Oi? Ó a doida. Não, eu sou zero doida. Eu sou desperta. Sim, exatamente. Eu sou conectada com o todo, e tá tudo certo. Sim, você me conhece na parte pessoal, a gente conversa. Eu não sou muito de falar, eu sou quieto, eu não sou extrovertido. As pessoas acham que eu vou chegar num restaurante, eu sou o guru, pelo amor de Deus. Eu vou falar, não tem nada disso. E eu também nem sou tão comunicativo, ou quando eu fazia humor, eu também não sou tão engraçado. Existe isso dentro de você, essa pessoa comunicativa, mas não há necessidade de ficar expondo isso toda hora. A vida prática é assim, eu acordo, tenho problemas, vou ver, levo meu filho na escola, é uma vida normal. Às vezes o sucesso faz as pessoas fantasiarem as coisas. O guru, ele chega e vê um tapete voador, trazendo um monte de dólar para ele. Não é assim. Poderia ser, né? Mas não é. Então, a vida é muito normal, é muito prática, mas todo mundo tem essa coisa íntima com extraterrestres, com espíritos, porque o programa começou assim. O Ale falou para mim assim, eu conheci ele lá no podcast do Inteligência lá, e ele falou assim, e se a gente fizesse um podcast só dessas histórias de espírito? Eu falei, será? Aí ele falou assim, não, mas todo mundo tem uma história de que viu um fantasma, de que viu um não sei aonde. Eu falei, pode ser, vamos fazer. Aí começou assim, começou de um papo bobo, virou um podcast. Maravilhoso. E não só essas histórias assim, meio surpreendentes, mas coisas tipo, aquela coisa, meu santo não bateu com aquela pessoa. Energia. Quando eu vou dormir, eu sinto o corpo saindo. É projeção. Então, tem coisas do dia a dia que as pessoas acham que é doideira, ou que estão confusas, ou que tem problema. Não, faz parte da natureza humana. São coisas que a gente tem que normalizar, são coisas que existem. E você, se agir dessa maneira natural em relação às coisas, você aprende melhor, melhora a sua saúde física, mental, energética, espiritual.
né, emocional, e você passa a viver melhor, porque isso faz parte da nossa vida, é humano, isso é do ser humano, né? Quanto mais a gente falar, melhor. Aí por isso que eu fiz esse programa meio assim, mas puxando para a área da saúde, para as pessoas sempre estar associando ao bem-estar, né? Não só o físico, mas o emocional, o mental também. Agora, você falou de dólares. Eu, na hora, não tive como não lembrar do áudio secreto. Conta esse babado. Conta essa história. Eu já quero esse áudio. Opa! Para quem acompanha só o Paranormal, durante 16 anos eu fiz um personagem que foi de muito sucesso, não apareceu o meu rostinho, ninguém via, que era o Zé Graça, sucesso absoluto, de 2009 até 2012, mais ou menos, foi o canal de humor mais assistido do Brasil e o quinto maior do mundo. Então era uma coisa, assim, muito mais sucesso do que o Paranormal. Para você ter uma ideia, o Paranormal atinge 5 milhões de pessoas por mês, o Zé Graça passava 60 milhões de pessoas por mês. Então era muito mais importante, com fama e etc, etc. Num determinado ano, eu tive um estalo e eu falei assim, vou fazer um curso no Hotmart de um áudio, me deu vontade, vai ser um áudio do guru. Eu falava que eu era o guru do Himalaia, isso vem dessa época. Algumas expressões que eu uso no programa são do Zé Graça, alegria de viver, eu falava sempre isso, que alegria de viver, aí eu falava as coisas e tal. Isso vem dessa época, né? E o que acontece? Eu fiz esse curso. E esse curso ele virou uma chacota imensa. Ele foi um fracasso retumbante. Ele vendeu uma unidade. Uma unidade. E na pandemia, que foi um processo bem complicado ali, que ali eu não podia fazer o Zé Graça, não dava para ir no estúdio. Eu tinha um podcast nessa época que eu chamava Master Podcast, um podcast inclusive bem famoso também, antes do Para. Pouca gente fala dele, mas ele era mais famoso que o Paranormal, até os vídeos davam 400 mil visitas, eu entrevistava pessoas, políticos e coisas que as pessoas queriam ver, coisa da Matrix mesmo, assim, eu não era feliz com aquilo, mas o programa era um sucesso tremendo. Eu fiz esse áudio, eu não lembro o ano, não sei se foi 2009, sei lá, um ano antigo aí. Aí eu fiz. E todo mundo me zoou na época, que é o que acontece quando você fala de ET, de coisas assim, você fala, pô, que puta besteira que você está falando, não sei o que. Bom, eu fiquei triste, falei, vou largar a mão desse negócio aí, porque vendeu ninguém tá afim. Quando eu estava numa situação muito ruim financeiramente, eu não podia trabalhar na pandemia, um rapaz entrou em contato comigo e falou assim, guru, eu preciso te agradecer muito, porque os seus vídeos me trouxeram muita alegria. Hoje eu sou um magnata, eu tenho helicópteros, eu fiquei milionário porque eu ouvi o seu áudio. Eu falei, o quê? O áudio que você vendeu lá. Eu falei assim, mas vendeu um. Ele falou, fui eu que comprei. Eu falei, não é possível essa história, parece mentira, né? Incrível. Eu falei, incrível assim, porque só podia ter sido ele. Nem minha mãe comprou esse áudio, ninguém, nem eu mesmo me presenteei com o áudio. Ele vendeu umzinho. Aí esse cara, ele falou, pô, você tá com dificuldades financeiras? Eu falei, olha, infelizmente eu tô mesmo, né? Chegou uma época na pandemia que eu não tinha dinheiro, eu tive que pedir dinheiro emprestado para pagar conta de água, de luz, coisas assim, a coisa ficou ruim mesmo, né? Aí ele falou assim, fala o teu Pix, que eu vou mandar um Pix para você. E ele mandava o Pix, eu tinha, além de eu ter que pagar minhas contas, eu tinha que pagar algumas outras coisas que ficaram do mês, assim, a coisa estava se embolando, né? E ele me passou um Pix de R$ 8.868, que era uma quantia muito boa. Daria para eu zerar minhas contas de água, de luz, de escola do meu filho, sei lá, qualquer coisa assim. E aí que vem o mistério desse áudio, que agora eu vou te contar uma história mais inédita do que essa. O vídeo do canal de cortes, sem querer, eu postei isso no meu Stories, saiu no dia 8/8. E o meu editor, que é um cara muito querido, que é o Cole, ele falou, guru, saiu no dia 8/8. Porque esse cara que ficou milionário, ele falou que ele ficou milionário através do meu áudio
e de uma numerologia que ele também fez, que ele acreditou que tudo tinha que ser 888. Tanto que esse áudio está à venda e custa R$ 88,08 para dar 888. Então, parece uma mentirada completa essa história, mas não é. A Cunha sabe dessa história, que na época ela falou, quem é esse cara que te dá os Pix? A minha mãe sabe, eu tenho testemunho. O Ale Sherminator viu, a gente estava montando o paranormal não existia. Eu estava assim, literalmente montando, com o martelo na mão, e eu falei, Ale, eu ganhei um Pix de 8.800. Aí, qual que é a brincadeira / realidade desse áudio? A gente não sabe se um espírito conduziu esse empresário a fazer a gente não desistir, porque eu não tinha dinheiro. O paranormal tinha tudo para dar errado, né? E se não tivesse esse dinheiro, a gente não ia continuar, eu ia ter que desistir do paranormal. Então, a nossa pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, quem é esta pessoa? Porque a gente chamou ela para vir no programa. E ele sempre falava aquelas coisas, não posso, infelizmente, se eu aparecer, vai ser... Mas o Pix está lá, eu garanto, eu tenho até o extrato lá, e é uma história incrível, com tudo com 888. Não, sensacional, sensacional. Amei. E assim, você ter falado isso do cara, né, não querer aparecer, eu tenho alguns amigos também que são desse mundo corporativo e mega ultra bem-sucedidos, e ele medita tal, e eu disse, poxa, vai lá no programa, dá a tua entrevista, mostra uma pessoa feito você, milionário, bilionário, que medita e tem noção do poder da mente, da energia, lá. Ah, Guta, eu não posso fazer porque as pessoas vão falar, eu não falo esses assuntos, ponto. Eu digo, nossa, o cara fala, porque... Não. Porque eles já ganham dinheiro do jeito que ganham, já está fluindo teoricamente bem, financeiramente, energeticamente, porque eles precisam. Eles não querem misturar, como se não se fosse misturado, né? É misturado já, mas não quer expor, né, a cara deles para falar. Mas seria ótimo, será ótimo quando as pessoas começarem a se mostrar e agir como a gente, com naturalidade. Isso é a vida, isso é a normalidade. Eu acredito que a maior missão inicial do paranormal é normalizar esses assuntos. O Ale é amigo do Marcos Boal, que ele é bilionário declarado, ele acho que tem 2 bilhões no banco. E ele é um cara super espiritualizado, nós já chamamos ele para ir no podcast, mas por algum, que nem isso que você falou, sei lá, infelizmente eu não sou bilionário ainda, quero ser, mas às vezes as pessoas têm algum preconceito, vai falar disso lá, não sei, eu não sei como é a sociedade dos bilionários, deve ter alguma coisa lá. Né, preconceito, tá? Mas, gente, quanto mais a gente se abrir, melhor. E eu acho que quando a pessoa tem certa autoridade financeira profissional para falar, autoridade no sentido de reconhecimento, sim, aí que dá mais credibilidade ainda, porque quando chega uma pessoa nesse nível de sucesso financeiro e prosperidade, eu digo, mas eu medito, isso me faz ser mais equilibrado, eu faço yoga, eu faço exercício de meditação, eu faço uma terapia integrativa, eu me cuido fazendo uma terapia importante, holística, e isso me faz bem, e dá tudo certo. E, de repente, eu sou católico, frequento a missa, mas faço isso porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você pode usar a sua religião, frequentar a sua religião e também fazer coisas integrativas, e tá tudo tranquilo, tá tudo certo, fazendo bem a você, tá tudo maravilhoso, e faz bem a você. E dessa maneira ele consegue ter discernimento, mente tranquila para trabalhar melhor, ganhar mais dinheiro, prosperar, e a pessoa falar sobre isso é lindo, porque mostra o quanto é normal. Até a gente brinca, né? No futuro, o nome do programa é Normal Experience, não é Paranormal Experience. Recentemente, doutora, a gente teve bastante problema com os famosos, muito. A gente sofreu uma onda de hate absurda, demonstrando clara e nitidamente que as pessoas têm preconceito, mesmo sendo espiritualistas livres. Porque um João Kleber, que é um cara que fala com a maçaroca do Brasil, que o Brasil não é da yoga, da meditação, não. O Brasil é da cerveja, do futebol. Existem, sei lá, se eu for muito otimista, 20 milhões de brasileiros gostam de yoga, de meditação, de espírito, de ufologia, e 200 milhões nem sabem do que eu estou falando. E quem que vai atingir essas massas? A Silvia Bravanel, o João Kleber, e se eles se demonstrarem interessados nesse assunto, eu estou rompendo a Matrix, mas aí a gente tomou uma chuva de lama lá, porque o povo não quer sair da lama.
E quem os que são os despertos, entre aspas, eles não querem se misturar com essa gentalha. Então é uma coisa meio sem propósito, assim, porque todos nós somos um, que é isso o que pregou o grande mestre Avatar Jesus. Então, o João Kleber é um cara que tem total voz lá no programa, mas as pessoas ficaram malucas com isso, porque as pessoas despertas, eles acham, eu sou acima porque eu já despertei. Não, vamos puxar todo mundo, porque aí o trem vai para frente. Não adianta você ir deixar os seus irmãozinhos lá tudo para trás. Essa é a minha visão clara sobre esse assunto de espiritualidade. A gente viu que existe preconceito, sim, quando fala com as massas. Um João Kleber, que é um cara, botar lá, pô, tô no paranormal, quantas pessoas vão falar, pô, mas o que é isso? Reencarnação, deixa eu prestar atenção. Silvia Bravanel, que é filha do Silvio Santos, que é o homem mais famoso do Brasil, disparadamente, não tem ninguém mais famoso que ele. Então, a gente tocou em algumas feridas ali e vi que mexeu ali, né? Então, o negócio se movimentou de uma forma estranha ali. O da Silvia, eu estava em São Paulo, terminou que eu fui no estúdio e assisti lá dentro do estúdio, né, ao vivo, a entrevista com a Silvia, e eu confesso que eu não conhecia tanto ela, e eu achei incrível. E engraçado, assim, eu sou muito eu não, né? Acho que todo mundo, a gente começa a perceber. Ela começou a falar as coisas, e ela ela começou a ficar tão linda, porque ela é uma mulher bonita, mas eu comecei a ficar admirando tanto aquela coisa, aquela sensibilidade que ela mostrou, a forma que ela abordou as coisas, a forma como ela interpretou dificuldades na vida. Eu comecei a enxergar, acho que emanou luz, não sei o que foi, que eu comecei a achar que mulher linda. Eu fiquei bem admirada, porque eu não esperava isso, né, dela. E eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de estar lá e conhecê-la, né, mais. Quem assistiu o programa viu tanto quanto eu, porque a gente ficou só lá, eu vi o programa e tal, e finalizou, e ela saiu. Mas foi muito bonito o que ela falou, foi muito interessante a interpretação que ela teve de dificuldades consideráveis na vida, né, e até hoje. Né? Até hoje ela tem. E eu achei, nossa, como essa mulher emana amor, como essa mulher linda, como ela é um ser admirável. E as pessoas rotulam e descartam, ou rotulam e querem. Não, não é isso. Cada ser humano é único, cada ser humano é possível de modificar, cada ser humano tem todo o direito e dom e dever de se melhorar, aprender, mudar se for necessário, e parar com esses dogmas, preconceitos e questionamentos e regras demais, porque a vida é flow, né? A vida flui. Sim. Ela se mostrou humilde, ela se mostrou, porque a humildade não tem a ver com dinheiro. O dinheiro dela é enorme, todo mundo sabe, é maior do que qualquer um que está aqui vendo. Só que ela se demonstrou uma pessoa super honesta, batalhadora, a gente mostrou um outro lado dela. E o preconceito é que é filha do ricão lá, por isso que está ali. Não, ela se demonstrou uma pessoa cheia de energia, cheia de espiritualidade, cheia de vontade, e as pessoas já põem aquela placa do preconceito. Não, essa é a filha do Silvio Santos, essa é a filha dos, nem falo o nome, é a filha do Silvio Ela tem conteúdo, ela falou coisa muito interessante. Não é para ela, ela tem conteúdo para falar, foi muito bom. Eu gostei muito. Foi muito legal e deu mídia em todos os jornais. Saiu nos blogs de fofoca, Fuxico na telinha, o UOL. Aí nos grandes jornais tradicionais, como o Estado de São Paulo, saiu a declaração dela, que é um jornal super tradicional aqui, que não posta qualquer fofoca. Na Globo, na Rádio Globo saiu, teve um cara que me mandou, comentaram que a Silvia Bravanel, que ela revelou lá no Paranormal, que ela supostamente seria a encarnação de uma tia dela. Isso aí foi manchete, que o Lafon, que era a Vera Verão, assombrava um estúdio, que tinha gente que via também, era um negócio inédito, saiu em tudo, saiu na Sônia Abrão, que passou lá, que eu não estava vendo, mas, poxa, que legal. E para tirar o preconceito, a gente fala assim, Sônia Abrão, assim, aquele povinho, o alto sociedade paulistano, um bando de gente chata, vai se espiritualizar. Você vai absorvendo conhecimento em todo lugar, sendo informação boa, venha, né? Estamos aqui para absorver e passar adiante, né? Que é nossa função. E uma coisa de programa, assim, que uma vez a gente conversando lá no consultório, eu vou querer falar isso, que uma vez você estava falando assim para mim, não, eu vou falando o seguinte, que eu nunca assisti podcast algum na vida que eu te contei isso, e do nada, eu estava vendo, acho que um videoclipe de alguma música que eu estava querendo, como é que é esse videoclipe? Alguma bobagem assim, apareceu do nada o programa dos meninos.
Que programa é esse? Aí cliquei, comecei a ouvir. Nossa, que negócio fantástico. Fiquei viciada, não parei de ouvir nunca. E eu acho que esse que eu ouvi era, acho que o primeiro, o segundo, era tipo um dos primeiríssimos programas de vocês. Só que eu, na época, nem via nada disso, que eu não sabia que tinha que curtir, eu não sabia que tinha que comentar, eu não sabia que tinha que se inscrever. Para você ver como eu era, eu nem olhei quantas pessoas estavam assistindo, quantas pessoas tinham inscritas. Simplesmente eu assisti e vi loucamente. Então, para mim, já era um programa de super sucesso, já eram dois caras que se conheciam da vida inteira, já era um negócio maravilhoso, aquela história do cheque ainda no começo. Então, era uma coisa que para mim já era enorme. Aí um dia o guru chegou no consultório falando alguma coisa, ele fez, não, Guta, quando a gente era pequeno, né, que agora a gente cresceu, quando a gente era pequeno, eu disse, vou corrigir, vocês nunca foram pequenos. Nunca foram. Que desde o primeiro momento que eu assisti, que acho que era o primeiro, o terceiro, sei lá, vocês já eram enormes, e só vocês não sabiam. E o destino já estava todo traçado. E tudo legal. Que passamos na vida foi para estar aí, nesse momento. As coisas têm que acontecer do jeito que tem que acontecer. Uma historinha rápida que aconteceu, acho que ontem, um rapaz, um super médium, foi no estúdio e ele olhou para mim e falou assim, nossa, Guru, me deu uma vontade de falar com você sobre Málaga, na Espanha. E eu falei, caramba, eu acabei de estar lá. Isso, acabou de ir. A gente começou a trocar ideia da cidade. Sim, era para você ver, de qualquer forma, você podia estar vendo um clipe que for. E era para eu ter conversado com ele disso, e as coisas meio que acontecem sem a gente ter controle. É o milagre dessas energias aí. Aí eu troquei uma ideia, aí o meu pai é de Málaga, eu falei, nossa, que legal. Aí começou uma história maluca lá do nada. Então, acontece. A vida é maravilhosa e ela sempre leva a gente para onde a gente tem que estar. E só esperar a hora, que nem sempre é a hora que a gente quer, mas alguma hora acontece, a gente chega e dá tudo certo na vida. É só fazer o bem, permanecer na linha do bem, que a gente vai conseguir tudo que a gente quer na vida e merece. Exatamente. Guru, muito feliz, muito, muito ter você aqui. Uma honra enorme. A gente se vê sempre em São Paulo, agora no vídeo. Online. Muito feliz de estar você aqui. Muito obrigada por ter participado. Deixa para o pessoal. Paranormal, por favor. Todo mundo conhece, né? O Paranormal Experience no YouTube. Tem o Instagram, que é Paranormal Experience. E o link, alguma coisa desse áudio secreto, pelo amor de Deus, que eu quero também. Todo mundo vai querer esse áudio secreto. Eu te mando. Siga-nos no paranormal.corp. É bem legal. A gente está fazendo um trabalho bonito lá no Instagram, para quem quiser ver. No YouTube é Paranormal Experiência. As pessoas às vezes eu falo Experience, Paranormal, é fácil, é Paranormal Experiência, né? Aí você coloca lá para ver, se você conheceu aqui através da doutora Guta, que é legal demais. E a gente está também no TikTok, paranormal.corp, e acho que por enquanto só, mas logo mais a gente vai estar em outras mídias aí também, Facebook, Kuai também. Que aí e tem o link do Hotmart do áudio secreto para as pessoas comprarem? Eu te mando, eu mando. Pronto, aí. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, vou colocar todos esses links e também o link desse áudio, que eu vou nele também. Sim, é maravilhoso. E eu vou deixar só, a gente tem um tempinho aqui, eu vou falar rápido. O áudio é o seguinte: as pessoas falam, compram, ai meu Deus, cara, não é o Guru. Ontem mesmo uma mulher mandou uma DM para mim. É uma voz metalizada que o Zé Graça fazia, era uma espécie de um robô e tal. Mas o que aconteceu? A Suzy Maria estava fazendo o caminho de Compostela e ela comprou o áudio. E ela falou, Guru, esse áudio tem um código secreto. Eu falei, tem? Nem eu sei. Porque eu fiz, eu sei nem que você analisou ali, você nem sabia. Eu falei, me deu vontade, eu fiz. Tanto que esse áudio ficou parado anos. Acho que tem 10 anos que ele está lá mofando lá. E agora que veio essa história à tona. Eu nunca tive coragem de contar. Porque era para ir o Kiko Loureiro, que é um guitarrista famoso, e o Lobão, que é uma pessoa famosa. E eles deram o cano lá no podcast. Aí eu falei, e agora, Lê? O que nós vamos fazer? Os nossos entrevistados faltaram. Aí eu falei, vamos fazer eu e você. Eu falei, mas o que a gente vai falar? Eu tenho uma história boa aqui, que é a do áudio secreto. Vamos contar? Ele falou, tá bom, eu conto uma história, você conta uma história. Aí nasceu o episódio das histórias verdadeiras todas, mas a gente contou nossas histórias lá. Vai ter o link aí para quem quiser conferir esse áudio, que é bem legal. É uma história real eu acho que eu tive uma canalização espontânea, porque eu nem trabalhava com isso.
E a Suzy Maria falou que tem um desbloqueio lá, ela que é uma médium, tal, mais poderosa lá, ela falou. Eu falei, Suzy, você falou, tá falado, então tá bom. Falado, Suzy sabe tudo. Uma queridíssima. Ai, perfeito. Já vamos todos no Hotmart pegar esse áudio secreto para prosperar, porque foi aí canalizado com todo amor e energia e tudo certo na vida. Meu querido, muito obrigada. Meu amigo, meu paciente, meu irmão. Irmãozinho. Beijo grande. Obrigada. Beijo, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.